Dia 2 de maio, leitura de Provérbios, capítulo 2. Nesse mês de maio, nós estamos fazendo a leitura de Provérbios no foco do trabalho. Então, nós colocamos o nome aqui Provérbios e Trabalho. O mês de maio começa com o feriado do Dia do Trabalho, logo no dia 1º. Então, vamos ler Provérbios 2 com essa perspectiva. Provérbios capítulo 2 explica como temer ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 1, nós lemos ontem que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nós dissemos que temor ao Senhor significa ter absoluto e extremo respeito ao Senhor. Significa colocar Deus em primeiro lugar em todos os nossos planos, em todos os nossos projetos. E aqui em Provérbios, no capítulo 2, nós vamos ver como alcançar o temor ao Senhor. Vamos ler aqui o verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós percebemos aqui, pela leitura dos versos 1 ao verso 5 do capítulo 2 de Provérbios, qual o caminho para entender o temor ao Senhor? Qual o caminho do respeito extremo e absoluto ao Senhor? Aqui nós temos uma receita. Ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. A primeira coisa para termos o temor ao Senhor é aceitar a palavra de Deus. Então é importante meditar na Bíblia para conhecer as palavras que Deus tem dentro da Bíblia e para esconder esses mandamentos no coração. Não adianta a pessoa ler a Bíblia sem compromisso de pôr em prática. É necessário ler e é necessário guardar no coração os mandamentos. Quando você lê a Bíblia e guarda os mandamentos no coração, você pratica. Agora o verso 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Veja que o verso 2 diz justamente que não basta apenas ler, é necessário fazer o ouvido atento à sabedoria. É necessário querer, ter sede de querer entender a vontade de Deus e se dispor a cumpri-la. Veja que o verso 2 diz: e para inclinares o teu coração ao entendimento. É inclinar o coração, é querer entender. O verso 3. E se clamares, clamar é como que gritar, é como que suplicar, é como que querer. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Então o verso 3 diz: peçam. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, está escrito assim: peçam e vos será dado. Busquem e vocês acharão. Batam e se abrirá para vocês. Então Jesus estava dizendo para pedir, para procurar, para buscar. E ele se revelará. O verso 3 aqui diz: peçam. Peça a Deus por entendimento e por inteligência. Verso 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, busque a sabedoria como quem busca tesouros escondidos. Aí o verso 5. Então
depois que você fizer todos esses passos, todos esses caminhos, dos versos 1 ao 4, você vai entender o temor do Senhor. E você vai achar o conhecimento de Deus. Por que que existe essa receita aqui? Que eu preciso ler a palavra, eu preciso pedir isso a Deus, eu preciso buscar como quem busca tesouros escondidos. Porque é isso que vai me fazer conhecer como agradar a Deus. O que Deus quer de mim, quais os planos que Ele tem reservado para a minha vida. Então, muitas vezes, nós estamos falando aqui nesse mês de maio de provérbios e trabalho. Isso aqui fala sobre um trabalho que nós precisamos fazer para termos intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela demanda um trabalho nosso, um trabalho de ler a palavra de Deus, um trabalho de buscar em uma comunidade de fé, em uma igreja, em uma célula, nos reunindo com pessoas que estão comprometidas em meditar na palavra, para que possamos crescer no conhecimento de Deus. Demanda tirar tempo específico para adorar a Deus. Você tira tempo para tantas coisas. Tira tempo para o seu trabalho, tira tempo para os seus estudos, tira tempo para ficar, às vezes, de madrugada assistindo filmes, ou para tomar conhecimento de tantas notícias, notícias que são ruins muitas vezes, às vezes para ficar falando da vida de alguém, às vezes para ficar rolando tela do celular, vendo tantas coisas, e você às vezes não tira tempo diário para falar com Deus. E isso, esse tempo diário de conversa com Deus, o tempo de leitura na palavra de Deus, o tempo de querer, de pensar a respeito daquilo que você leu na palavra de Deus, querendo colocar em prática. Como que eu coloco isso na minha vida? Na prática. Porque nós lemos às vezes um texto e depois esquecemos o texto. E a Bíblia sempre orienta a colocarmos em prática. Você lê e já põe em prática o texto. Então isso demanda um trabalho, uma aplicação. Quando nós fazemos isso, é isso que vai fazer com que você entenda o temor do Senhor. É isso que nos faz entender o temor do Senhor. O temor do Senhor não é algo abstrato. Ah, eu temo ao Senhor. É algo que se revela nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, em como tratamos o próximo, em como tratamos o cônjuge, em como tratamos os filhos, em como nos relacionamos com os colegas no trabalho e com os colaboradores, com os sócios. Tudo isso mostra se nós temos o temor ao Senhor ou não. Então, o temor ao Senhor não é algo eu amo a Deus, apenas palavra. É algo que demanda trabalho, demanda ação, execução, demanda prática. É isso que Provérbios capítulo 2 diz. Leia a palavra de Deus, ore diariamente, constantemente. Jesus ensinou a orar sem cessar. Graças a Jesus, você pode orar dirigindo seu veículo, dentro do transporte público, caminhando em direção à faculdade, em direção ao trabalho. Você pode orar enquanto está lavando a louça, lavando as roupas, enquanto você está no seu dia a dia, você pode falar com Deus. Deus, ele ouve, ele escuta as orações que você faz em pensamento, a sua dedicação ao tempo, que seja para que você fale com ele.
Aproveite o seu dia, aproveite o seu tempo. Não jogue fora o seu tempo com pensamentos ruins. Tem pessoas que, quando estão caminhando, quando estão no transporte público, quando estão dirigindo, estão alimentando pensamentos negativos, pensando assim: o que será que vai acontecer comigo amanhã? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tire esses pensamentos. Esses pensamentos são pensamentos de dúvida, de medo, que não confiam em Deus. E esses pensamentos precisam ser removidos da sua vida. Você precisa ter o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, quer dizer o respeito extremo ao Senhor, é: eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu coloco essa preocupação nas tuas mãos. E eu peço que o Senhor me dê entendimento. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho. E que o Senhor coloque pessoas novas que possam me ajudar, que possam me dar o conselho certo, que o Senhor me apresente pessoas do Senhor, que o Senhor me leve a ambientes novos, onde eu possa acessar aquilo que a minha mente não consegue acessar nesse momento, pelo meu limite, por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu não sei como fazer. Então aqui, essa é a primeira parte de Provérbios, capítulo 2. Busque ao Senhor, leia a palavra, fique pensando, fique ruminando na palavra, pensando a respeito dela, como colocar em prática no meu dia a dia. Quando você ler uma palavra, pense: como eu posso colocar isso em prática? E ore todos os dias pedindo a Deus que dê sabedoria. Como diz aqui o 3, se você clamar por entendimento e por inteligência erguer a sua voz, e se como a prata buscares, e se como a tesouros escondidos a procurares, então você vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Você vai conhecer a Deus, vai ter relacionamento com Deus. Ele vai responder, você vai ter direcionamento. Por quê? Agora vamos ao versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É do Senhor que vem a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é um escudo para os que caminham na sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero e sincero vem de sincera. Nos tempos antigos, as pessoas pegavam os vasos. Quando o vaso tinha uma trinca, eles passavam cera para esconder a trinca do vaso. O problema é que quando você colocava água no vaso, a água escorria pela trinca. Então a cera não esconde a... Pode esconder a trinca por fora, mas a trinca ali faz com que a água escorra. Você sabe que lá em Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que nós somos vasos de Deus. Então, se nós temos trincas, rachaduras, Deus, Ele quer encher a nossa vida, o nosso vaso, do azeite, que simboliza o Espírito Santo. Se nós temos rachaduras, o Espírito Santo que é derramado sobre nós escorre por essas rachaduras. Então nós precisamos ser sinceros, no sentido de que, se mentimos, tivemos um mau pensamento, olhamos o que não devíamos, falamos o que não devíamos, precisamos confessar imediatamente o pecado a Deus. Precisamos reconhecer os nossos erros, ao invés de querer escondê-los. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Então aqui o verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ele é o escudo para os que caminham na sinceridade.
Se você confessa os erros, as falhas, as fraquezas, pedindo socorro e ajuda para Deus, sendo sincero, não colocando cera para maquiar as rachaduras no seu vaso, se você for a Deus sendo transparente, Deus ele vai ajudar você. Ele vai ser o seu escudo. Ele vai se colocar à sua frente. Aí o versículo 8. E Deus vai fazer isso, ele vai ser o seu escudo para que você guarde as veredas, os caminhos do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então aqui, Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Seja reto. Se você errar, tropeçar, seja sincero. Diga a Deus, eu olhei o que não devia, falei o que não devia, pensei coisas erradas que eu não devia, e eu estou confessando e eu quero que o Senhor seja o meu escudo. Eu quero que o Senhor vá na minha frente, que o Senhor seja o meu escudo para quando outros maus pensamentos, outras ideias terríveis vierem, o Senhor me proteja, para que eles não alcancem a minha mente, o meu coração, para que o mal não entre na minha vida. Se você orar assim, o versículo 7 e o versículo 8 estão dizendo que ele vai guardar você. Então, o 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Deus vai trazer a verdadeira sabedoria, vai mostrar a você qual o caminho certo. Ele escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que, verso 8, para que você guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Verso 9, então, se você fizer essas coisas, se você buscar a Deus, se você for verdadeiro, sincero, se você fizer isso, então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. O verso 9 está dizendo, então, vai ser fácil para você entender qual o caminho correto. Você vai perceber com clareza quais as decisões que você precisa tomar. Então é bom você ter o temor ao Senhor, porque é bom você lidar com esse trabalho de você meditar na palavra, de você buscar a Deus diariamente, de você estar com Deus, de você fazer a sua parte, porque fazendo a sua parte você vai ser recompensado. Você vai ser amigo de Deus, você vai ser alguém que vai receber a justiça, o juízo, a equidade e as boas veredas. Por que que Deus vai fazer você ter a sabedoria e entender o juízo, a justiça, a equidade e os bons caminhos? Verso 10. Porque a sabedoria vai entrar no teu coração, ela entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Vai ser fácil você tomar decisões. Verso 11. O bom siso te guardará. Você vai ter bom juízo, vai ter bom senso. Com bom senso, você vai saber para onde olhar, para onde, o que falar, vai saber como se posicionar. O bom juízo te guardará. E a inteligência te conservará. Deus vai derramar a inteligência. Então você vai saber como se proteger, com quem conversar, quais as amizades que vai ter que cortar, quais os sócios que vai ter que deixar, quais os colaboradores que não podem mais caminhar com você. A inteligência te conservará. 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Com a inteligência você vai perceber o mal e vai começar a podar as pessoas que não podem mais estar no seu caminho. Essas pessoas que são
13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Então, buscando a Deus, a sabedoria vai entrar no seu coração, o conhecimento vai ser suave para você, você vai ter bom senso que vai te guardar, inteligência que vai te conservar das pessoas que praticam mal. Esse é um benefício da sabedoria, é um benefício do temor ao Senhor. A inteligência para escolher as pessoas que caminham com você. Além disso, ter a sabedoria do Senhor também, versículo 16, serve para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual, versículo 17, deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. E todos, versículo 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então esse é o segundo benefício da sabedoria. Vai livrar de relacionamentos de prostituição, de adultério, de cair na armadilha de perder o seu casamento, na armadilha da mulher estranha, a mulher que aparece de repente no caminho, de repente numa saída para abastecer o veículo, de repente num centro comercial, de repente numa loja, de repente em algum lugar, que aparece aquela mulher que você nunca viu, mas de repente atrai, de repente chama atenção ou de repente aborda para fazer uma proposta que não é decente, da mulher estrangeira. A estrangeira é aquela que vem de outra cidade, vem de outro país, vem de outro estado, de repente aparece no caminho, e também da que lisonjeia com as suas palavras, aquela que vem, que elogia, querendo tirar você do caminho, da direção. O texto aqui fala da mulher estranha, da mulher estrangeira e da que lisonjeia com palavras, mas também tem o homem estranho, o homem estrangeiro, também o homem que elogia com as suas palavras. E o texto aqui fala que essa mulher aqui é aquela que deixa o guia da sua mocidade. Então é alguém que já tem um relacionamento e não está sendo fiel. Deus guarda quando você tem a sabedoria desses relacionamentos. O texto aqui está dizendo, é Ele que guarda. É Ele que guarda porque muitas vezes o coração, os olhos, acabam sendo presos pela cobiça. E muitas vezes o coração é enganoso. Então, tendo a sabedoria, quando você tem o trabalho de sempre buscar a Deus, de estar sempre com seus pensamentos ligados em Deus, você está sempre atento. Você tem a palavra de Deus diante dos seus olhos. Então, quando você se depara com uma armadilha, com uma cilada dessas que os olhos e o coração querem enganar você, você imediatamente lembra, porque a palavra de Deus está sempre com você, do caminho certo, e você escapa do laço. E muitos que não prestam atenção nesse trabalho de manter a comunhão com Deus constantemente, acabam caindo nessa cilada. A cilada da mulher estranha, da estrangeira, da pessoa que elogia com palavras, tanto homens quanto mulheres. Então o texto fala aqui da mulher estranha, mas tem o homem estranho, tem o estrangeiro, tem o que elogia com as suas palavras. Um outro benefício da sabedoria é que quando você tem a sabedoria, verso 20,
ter a sabedoria vai servir para que você ande, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. É tendo o relacionamento diário com Deus que você vai andar pelo caminho dos bons e você vai guardar os caminhos dos justos. E, fazendo isso, vai acontecer o que diz o 21. Porque por que vale a pena ter o temor ao Senhor? Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Habitar a terra significa você vai plantar, você vai criar e você vai desfrutar daquilo que você fez, daquilo que você plantou. Você vai abrir a sua empresa e você vai desfrutar dela. Você vai formar a sua família e você vai estar nela. Você vai criar um projeto e você vai ver o projeto sendo realizado. É isso, você vai habitar a terra. Você vai tomar uma terra para fazer um plano, para criar um projeto e você vai ficar ali. E os sinceros permanecerão nela. Não basta você começar uma empresa, formar uma família, criar um negócio. Você precisa permanecer. O desafio é você continuar e ter prosperidade, continuar crescendo. Os sinceros permanecerão nela. Então, sendo transparente, sincero, lembrando, é sem cera, sendo honesto com Deus, confessando os erros e pedindo: Deus, eu errei aqui, eu errei ali, me cicatriza, tira, queima o erro e cicatriza para que não existam rachaduras no meu vaso, porque isso vai permitir que você receba o azeite de Deus, que é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo fique em você, não vai ficar escorrendo por causa das rachaduras, por causa de pecados não confessados. Lembrando, Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa os pecados alcança a misericórdia, mas aquele que não confessa, aquele que esconde, ele não vai prosperar. Então confesse os pecados. E aí é isso que o 21 diz: os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Você vai permanecer no seu casamento, no seu negócio, nos seus planos. Você vai conquistar a terra, vai habitar a terra e vai permanecer. Mas você só vai permanecer enquanto você permanecer no temor ao Senhor. Que você seja constante na oração, que você seja constante na leitura da Bíblia, que você seja constante em o tempo todo estar pensando como eu coloco isso em prática. Aprendi, coloco em prática. Aprendi, coloco em prática. É praticar, praticar, executar a palavra. Agora o 22. Mas os ímpios, por outro lado, os ímpios, né, os que se desviam, os que não querem saber do temor ao Senhor, serão arrancados da terra. Então, são aqueles que, por exemplo, nós lemos aqui, para te livrar da mulher estrangeira, aqueles que começam uma família, mas se deixam levar pela pessoa estranha, pela pessoa estrangeira e acabam perdendo a sua terra, perdendo a sua família. Abrem um negócio, mas sonegam os impostos, não pagam os direitos trabalhistas, desonram os colaboradores, não são fiéis na distribuição dos lucros com sócios. Eles constroem, mas eles serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então os que fazem o mal serão exterminados, não permanecerão. Agora eu faço um convite a você que escutou essa leitura de Provérbios capítulo 2 e que ficou pensando: eu quero ter o temor ao Senhor.
Então, o temor ao Senhor, eu quero ter o respeito extremo ao Senhor. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero isso. Então, se você quer ter esse temor ao Senhor, ter essa amizade com o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, a Bíblia diz que para você ter o Senhor é preciso aceitar a Jesus. Porque foi Jesus que veio a essa terra e entregou a vida dele para nos salvar, para nos justificar, para nos perdoar dos nossos pecados. Os pecados nos separam de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe a justificação dos pecados. Então você passa a ser filho, você passa a ser filha de Deus, e é por isso que é necessário confessar a Jesus. Se você não fez essa oração ainda, faça essa oração de confissão que está aqui na tela comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. É com ele que você consegue vencer as dificuldades que te impedem de acessar a Deus. Então, peça ajuda ao Espírito Santo. Diga em sua oração: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá forças para que eu consiga caminhar no temor ao Senhor. Me ajuda a entender o que isso significa, me ajuda a corrigir o que eu preciso consertar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai ajudar você. E lembre-se de pôr em prática as palavras de Deus. Busque a palavra de Deus como quem busca tesouros escondidos, como nós lemos hoje. É buscando, querendo saber a respeito da vontade de Deus que ele vai se revelar a você. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo. Mas você fala com ele? Quando você quer ser amigo de alguém, você vai e procura a pessoa, você liga, você telefona, você vai na casa da pessoa, você se preocupa em saber qual a cor preferida dela, o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta. Faça esse trabalho de buscar a Deus e Deus vai se revelar a você. Dedique o seu trabalho, os seus negócios, a sua família em oração a Deus. Dentro da sua família, realize o trabalho de cuidar bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Preste atenção nas pessoas da sua casa, mais do que você presta atenção em relação à vida dos vizinhos. Tem pessoas que se ocupam da vida dos vizinhos e se esquecem de cuidar da própria família. E se preocupe com seus colaboradores, com seus sócios, zelando pelo bem das pessoas. Colaboradores, quando estão bem, também produzem bem. Então, que você coloque tudo nas mãos do Senhor. É Ele que ajuda você em todos os momentos. Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. Amém.